Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, no Evangelho de João, capítulo 8, os versos de 1 a 11, Jesus nos conta a história de uma mulher pega em flagrante adultério. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida num ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus disse: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e não peques mais. Essa é a ordem de Jesus. É a ordem de Jesus para aquela mulher e a ordem de Jesus para nós também. E é interessante vermos nessa história que, primeiro, a lei de Moisés dizia que, quando houvesse um flagrante adultério, o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. Aqui, eles não fizeram nada com o homem, ou seja, já estava vivendo um machismo exacerbado. Cadê o homem? Onde está o homem? Não trouxeram. Segundo, eles vieram trazer a mulher com dois motivos. Não era por causa do pecado dela. Eles queriam expô-la e queria expor Jesus, vendo a resposta que ele ia dar. Então, Jesus, ao ver isso, ao ver aquela mulher sendo exposta diante de todos, Jesus simplesmente não respondeu nada. E como eles ficassem insistindo, Jesus levantou a cabeça e disse o seguinte: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Primeiro, que todo judeu tinha consciência de que ele era pecador. Se algum deles jogasse uma pedra, os outros o apedrejariam, porque ele estaria blasfemando. Por isso, ninguém fez absolutamente nada. E aí, então, começaram a jogar as pedras no chão e foram embora. É interessante notarmos isso. Quando estivermos acusando outras pessoas, ao invés de acusá-las, nós devemos olhar para dentro de nós. Será que nós não temos pecados? Por que será que nós assentamos em cima dos nossos pecados e acusamos os pecados dos outros? Era exatamente isso que essas pessoas estavam fazendo. Por isso, Jesus disse para eles: olha, aquele que não tiver cometido pecado, seja esse que jogue a primeira pedra. Ninguém podia fazer isso. Todos nós somos pecadores. Como Paulo diz em Romanos 3, porque todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Nenhum. Se todos, eu, você, a pessoa mais santa que você conhece, só teve um que não pecou, que foi Jesus. Todos os demais nós somos pecadores, redimidos pela graça de Deus, mas ainda pecadores. Por isso, ao invés de condenar, ao invés de julgar, nós devemos amar. E é interessante que, quando todos saíram, que aquela mulher ainda estava ali atônita, falando: escapei do apedrejamento, Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém. Ela respondeu: Senhor, nenhum. Jesus disse para ela: nem eu também. Agora vá e abandone o seu pecado. Note que o ministério de Jesus não é o ministério da condenação. Ele não veio para condenar, mas ele sempre veio para nos dizer: vá e não peques mais. Você quer ser feliz, você quer ter a sua vida diante do Senhor, vá e não peques mais. Esse é o segredo. O que você fez não importa, desde que você se arrependeu e confessou, Jesus sempre vai te dizer: vá e não peques mais. Tenha um bom final de semana. Domingo, 19 horas, no YouTube, PIC Taguatinga, nós temos o nosso culto online.
Até lá, fique em paz, que Deus te abençoe e um ótimo final de semana.